Ora, então, boa noite, estamos aqui de volta para mais um Círculos da Luz. Vamos falar sobre alinhamento energético e conexão espiritual. Um tema que diz muito a muitas pessoas, cada vez mais, ainda bem, e que às vezes parece assim um bicho de sete cabeças, quando na verdade eu acho que é tudo tão simples, tão simples, tão simples. E vocês vão ver como e porquê. Então, o que é alinhamento energético? É um processo terapêutico, espiritual. Terapêutico pode ser feito através de terapias, e já lá vamos falar um bocadinho disso, ou terapêutico porque, na minha opinião, é uma forma de nos trabalharmos e melhorarmos a nós próprios. E espiritual, obviamente, porque falamos de energia, de harmonizar e equilibrar os fluxos da nossa energia dentro do nosso corpo, e é um conceito que está cada vez mais enraizado em todas as tradições espirituais, práticas de cura, diversas situações que envolvam a natureza até, e onde se acredita que também acredita. Sabemos que dá saúde e que dá bem-estar. E porquê? Porque quando nós fazemos algumas práticas nesse sentido da conexão, de aumentar a nossa conexão espiritual e fazermos o nosso alinhamento energético, nós conseguimos ver na prática e sentir ainda mais na prática esse estado de saúde mais ampliado, o nosso sistema imunitário muito mais ampliado, o nosso bem-estar muito mais ampliado. E tudo isso depende do fluxo adequado de energia que nós temos no nosso corpo. Isto passa também um pouco por aquilo que é a energia vital. A energia vital, como vocês sabem, é aquilo que nos anima enquanto corpos vivos, não é? As pedras têm, não têm propriamente energia vital, não é? Têm a sua energia, têm uma espécie de energia vital, digamos assim. O corpo físico nosso, como o corpo de qualquer ser vivo, de uma planta, inclusive, tem energia vital. Logo, isto hoje em dia é possível comprovar até cientificamente, através de fotografias específicas e por aí fora. Quando as energias nos nossos corpos, até nos animais, não estão alinhadas, ou seja, quando há um chakra que está desequilibrado ou quando, por algum motivo, nós sofremos algum problema de saúde, automaticamente entramos em desequilíbrio, em desarmonia e digamos, desalinhamento, energético. E sentimos isso na nossa saúde, até mesmo no nosso estado interior, na nossa paz interior. Quando existem bloqueios, quando existem desequilíbrios energéticos, nós podemos chegar a um ponto em que os problemas físicos começam a surgir, os problemas emocionais começam a surgir, e obviamente, antes de tudo isso, os problemas espirituais já lá estão. Porquê? Porque tudo começa na parte espiritual. E hoje em dia, até a OMS já inclui isto como definição de saúde, a parte espiritual. Quando a nossa parte espiritual não está em harmonia, não está equilibrada, o que é que acontece? Nos nossos diversos corpos energéticos, nomeadamente no nosso campo energético, vamos pôr assim para facilitar, começamos a criar, digamos assim, imaginemos que temos uma coisa oval à nossa volta que não se vê, ou melhor, quem não vê, a maioria pode não ver, mas os médiuns que são videntes conseguem ver. Os médios mais sensitivos conseguem sentir a nossa aura, nosso campo energético. Quando ele não está, digamos assim, lisinho, planinho, limpinho, ah, quer dizer que não está em harmonia. Então, imaginemos que, por algum motivo, nós começamos a entrar num processo que é extremamente, que nos coloca num foco emocional bastante negativo. O que é que vai acontecer? Vão buraquinhos começar a surgir, brechazinhas nesse ovo, digamos assim, vão começando a surgir, e daí por aí fora vamos atraindo, porque pela lei da atração nós atraímos tudo, não é? E se não estamos bem, até pela nossa forma de ser como pessoas, porque ninguém é perfeito, nós vamos criando essas brechazinhas no nosso campo áurico ou no nosso campo energético,
E aí vão-se alojando ovoides, os chips, os implantes que eu já falei no último Círculos da Luz, vão-se acoplando entidades que nós podemos chamar de obsessores, ou outras coisas que existem, na espiritualidade não existem só espíritos humanos propriamente ditos e obsessores, isto muito mais, e vão criando, imaginemos, às vezes o que se vê é como se fossem ou manchas escuras, ou ranhuras muito fortes, às vezes outras maiores, às vezes aquelas miasmas, cracas, tártaros, que são coisas que quase com bichinhos ali que se colam e grudam, grudam no nosso campo áurico, no nosso campo magnético, e vão criando cada vez mais desequilíbrio, porque se vão alimentando da nossa energia vital. Isto parece assim uma coisa um bocado. Por acaso podia ter trazido imagens, não as trouxe, mas também não achei que fosse necessário. Mas lembrando aqui um bocadinho o conceito de energia vital, é que isto é central para o alinhamento energético, ou seja, sem energia vital na quantidade suficiente que nós devemos ter, porque cada um tem a sua quantidade, digamos assim, de energia vital. Há médiuns que são mais ostensivos, ou médiuns de cura têm muito mais energia vital que uma pessoa aparentemente não tendo mediunidade tão ostensiva e por aí fora. Porquê? Porque a partir daí se trabalha também e se tem que doar essa parte de energia para o outro, para a cura do outro. Mas isto são outras questões, dava outro motivo para círculos da luz, talvez mais para a frente. Então, quando nós falamos de energia vital, nós falamos exatamente do mesmo que noutras culturas dão outros nomes. Por exemplo, no hinduísmo chamam de prana, no taoísmo, até no reiki, o chi e o ki é no reiki, o chi no taoísmo, tudo isto é o mesmo. Ou seja, nós somos muito bons a criar várias caixinhas e nomes e palavras para a mesma coisa. Toda esta energia é vista como uma força vital. Ela flui através do nosso corpo, é responsável por nos mantermos vivos e com saúde, e o fluxo de energia é regulado no nosso corpo físico e em alguns outros nossos corpos que temos, através dos nossos canais e meridianos, dos nossos chakras, imaginando que nós temos em nós, eu não vou entrar por aqui porque isto também dava um pano para mangas, mas imaginemos que no nosso corpo nós temos vários, quase como uma canalização de uma casa. O nosso corpo é uma casa, tem vários canos. Se eles entopem numa dobrazinha, por exemplo, aqui na zona do ombro, ou nesta parte, que é muito importante para manter o fluxo energético em algumas partes, ou na parte da cintura, que é importante para fazer o fluxo energético, perdão, perdão, ir pelas pernas abaixo e sair e drenar tudo o que não nos interessa. Então aí estamos a criar bloqueios. Por isso é que muitas vezes surgem nos sete principais chakras, que nós já sabemos desde a raiz até à coroa, não é? Tem os sete principais chakras. Os grandes bloqueios onde normalmente eles surgem são muitas vezes o plexo solar, e que é a zona do umbigo, um bocadinho acima, muitas vezes na zona do chakra esplénico, que é considerado também chakra sexual, em algumas literaturas, para mim é o esplénico, ponto final. E, na minha opinião, da minha experiência, aqui no laríngeo, porque, já para não falar no cardíaco, porque o cardíaco é o portal, é o nosso portal interno. O nosso chakra laríngeo, o nosso plexo solar, o nosso chakra esplénico, se muitas vezes aparecem com bloqueios, a partir daí começam a bloquear uma série de outros chakras, sobretudo o plexo solar para baixo e do esplénico para baixo. O que é que acontece? Muitas vezes começam a surgir bloqueios que vão apanhando a zona da anca, o chakra raiz, porque a energia não sobe nem desce, não é? Ela fica ali estancada, como se fosse lodo ou água suja, imaginem, não é? Quanto mais vai acumulando, mais vai ficando ali, nada passa, não passa água limpa. Imaginem que o fluido vital é água limpa. Se está o cano sujo, é impossível passar água limpa. Então é importante fazer uma manutenção para que esse fluxo energético continue e seja promova a harmonia. Pronto, isto também dava só
Só isto dava um outro tema, um outro círculos da luz. Mas este alinhamento energético passa pelo quê? Por mantermos essa canalização, digamos assim, energética, esses meridianos, esses canais energéticos todos, o mais limpo e purificados possível. Nem sempre é possível, porque nem sempre nós conseguimos ter uma vida 100% saudável. Até porque à medida que a idade passa, o nosso corpo vai dando sinais de envelhecimento e isso também gera alguns problemas. Mas o alinhamento energético, o que é que pretende? No fundo, pretende garantir que esta energia que nós temos dentro de nós flua livremente por todo o nosso corpo sem obstrução. Como eu já falei dos chakras, que são os centros de energia que estão os principais localizados ao longo da nossa coluna vertebral ou da nossa Kundalini, se quiserem chamar. Kundalini é o canal que reveste, digamos assim, desde o topo aqui desde a base do nosso crânio até à parte do cóccix. Não é propriamente uma energia, é um canal energético em si. Se ele estiver desobstruído, então, a energia vem do chakra raiz, só por ali fora e consegue sempre garantir um mínimo de equilíbrio no corpo físico e nos outros corpos. Quando algum deles se desequilibra, obviamente, o que é que vai acontecer? Associado a cada chakra, um desequilíbrio emocional, físico, medos, tudo o que é que isto pode provocar. Falar de chakras ia dar aqui também pano para mangas, não é? Mas é crucial que estes centros de energia, os principais, estejam, sobretudo, bem alinhados, porque eles desempenham o maior processo, o maior papel neste processo todo, não é? E estão associados a diferentes aspectos, lá está, do físico, ao emocional, ao espiritual, em nós, seres humanos, até nos animais, certo? Quando há este desalinhamento ou um bloqueio qualquer, que pode ser motivado por medos, esses bloqueios podem ser motivados por imensas questões. E como eu disse, tudo começa no espiritual e passa depois para o emocional. Se passa para o emocional, então imaginem o que é o medo constante, o medo constante, consciente e inconsciente, que a maior parte dos medos são inconscientes. Emoções como a raiva, o ódio, o desprezo, a tristeza, a depressão, as emoções associadas à depressão e por aí fora, e outras emoções. O que é que isso vai provocando em nós? Vai provocando cada vez mais bloqueio, no chakra tal, no outro chakra e por aí fora. O que é que isto resulta? Doenças, desconforto, eh, desequilíbrio emocional, físico também. Então, a partir daí complica tudo. O que é que o alinhamento energético pode ajudar? Ajuda em tudo, porque ajuda a manter e a fazer a manutenção como se deve fazer, eh, para mantermos minimamente equilibrados, saudáveis, com energia vital. O facto de não termos energia vital quer dizer que já há ali qualquer coisa que está a começar a bloquear ou não está a fluir da maneira que deveria de estar. Existem várias práticas, várias técnicas para fazermos alinhamento energético. Eu vou falar só de algumas, muito por alto, porque tudo o que está ligado, digamos assim, à parte energética e espiritual pode servir como forma de alinhamento energético. Que às vezes nós achamos que existem fórmulas específicas ou mágicas, não, às vezes são coisas mais simples possíveis. Eu vou começar pela meditação. A meditação é das coisas que mais rapidamente permitem um alinhamento energético, nem que seja por breves momentos, ok? Porque nos conseguimos, através do nosso poder, não só do foco, mas da mente, criarmos, conectarmos com o aqui e agora e ajudar-nos a conectarmos espiritualmente, daí estes temas estarem conectados, não é? Ajuda-nos a estarmos conectados e precisamente a não só estarmos predispostos a ajudar-nos a nós próprios, como também a espiritualidade da luz nos ajudar a nós. Depois, terapias como o Reiki, nós já sabemos, o Reiki é o mais difundido hoje em dia. Eu falo de outros sistemas também, energéticos que existem, e hoje existem imensos e cada vez mais, que ajudam a equilibrar a fazer este alinhamento energético. A acupuntura também, a prática de yoga, a terapia de cristais, até às vezes uma prece, não é? Mas, sobretudo, a transformação íntima, a nossa transformação íntima,
interna é o maior garante para mantermos este alinhamento energético, percebermos onde é que estão as nossas fragilidades, trabalhá-las, percebermos onde é que estão as coisas que temos que mudar em nós para evitar que existam mais brechinhas ou buraquinhos no nosso campo energético. Então, de tudo isto que eu falei, tudo isto atua e ajuda a restaurar o fluxo de energia, a limpar bloqueios, a realinhar os nossos chakras, os nossos meridianos. Por exemplo, uma sessão de Reiki, em que se faça alinhamento energético específico, até as taças fazem isso, as taças tibetanas também, estou-me a lembrar agora, são outra forma de ajudar o alinhamento energético, pelo som que emitem, que é o mais próximo daquilo que é o perfeito, digamos assim, em termos de. O corpo gosta muito de sentir, nós somos água e o som das taças é o som que mais se aproxima de um som puro de poder ajudar-nos a assimilar e equilibrar aqui também. Tudo isto, como eu estava a dizer, numa sessão de alinhamento energético pode ter cristais, aromaterapia, taças, Reiki e por aí fora. Tudo isto ajuda a trabalhar a própria pessoa, a identificar e a libertar estes bloqueios energéticos, até toques leves, não é? Até o facto de usarmos um cristal só em cima do nosso corpo. E nas minhas terapias eu utilizo cristais. Ainda estes dias alguém me dizia, o facto de só sentir um cristal em cima do meu chakra cardíaco, do meu coração, a pessoa apontou para o coração, mas era o chakra cardíaco, senti logo uma diferença, uma leveza, porque o cristal começa a trabalhar. E se fizermos esse teste, e quem trabalha com cristais sabe disso, nós sentimos logo diferenças. Por exemplo, uma dica que fica. Nós precisamos, às vezes, de equilibrar emocionalmente, ou abrirmos mais, sermos mais amorosos, porque sentimos que há qualquer coisa aqui que nos está a afastar das pessoas. Porque não pegar num quartzo cristal rosa, e colocar debaixo da almofada e dormir com o cristal debaixo da almofada. Esta é uma prática muito comum. Eu acho que é uma prática até banalizada, mas se nunca o fizeram, podem testar fazer isso. Não aconselho fazerem com cristais de cor escura, como por exemplo a turmalina negra, ou uma cianite preta negra, que é a vassoura de bruxa, porque são pedras ou outras do género, porque são cristais que sugam tudo o que é negativo, logo não é aconselhável sequer dormir com eles ao nosso lado. Mas nós podemos pegar nos cristais, como por exemplo a cianita azul, que é a pedra conhecida como a pedra de Arcanjo Miguel, e podemos utilizá-la precisamente debaixo da almofada para ajudar-nos a dormir melhor e a trabalhar outras questões, até nos sonhos, a pedir. E esta é outra coisa que nós podemos fazer como conexão com o espiritual. Nós podemos pedir para que nos ajudem durante o sono, a mostrar soluções, caminhos. Como é que isso se faz? Essa é a questão. Não é difícil, é simples, é pelo sentir. Se eu bloqueio o meu sentir, eu bloqueio a minha comunicação com o meu anjo da guarda, com os meus guias, com toda a espiritualidade. E aquilo tudo, com todas as infinitas possibilidades que a espiritualidade tem e me pode dar para eu poder conectar-me com a espiritualidade. Então, nós temos que mudar o nosso sentir. E tudo passa pelo nosso sentir para conseguirmos que essa conexão exista também. Eu já estou aqui a misturar coisas, mas elas fazem todo sentido e na minha opinião, não consigo vê-las, digamos assim, em caixinhas diferentes ou gavetinhas diferentes, porque para mim está tudo interligado. Quando eu falava da meditação, a meditação é uma ferramenta poderosa para alinhar energeticamente qualquer pessoa. Às vezes é mais fácil para algumas pessoas ouvir meditações por causa de uma coisa, que é o foco. Às vezes nós, com o dia a dia, a correria, não estamos tão facilmente, não conseguimos tão facilmente estarmos focados, perdão, focar-nos naquilo que é o essencial. Preciso só beber um bocadinho de água. Mas
Quem não consegue meditar sozinho, vou fazer um exercício simples, como fechar os olhos, por exemplo, fechar os olhos e apenas estar. E apenas estar, fechar os olhos e apenas estar. E relaxar o corpo, sentado, deitado, seja como for. Às vezes, quando estamos naquele momento em que estamos deitados, quase naquele sono que vem, não vai, é um momento ideal para meditar. Por isso, vocês vejam como é possível meditarmos em qualquer altura. E nesse momento nós podemos entrar e conectarmos com algo que seja, que a gente acredite ou não acredite, mas que nos deixe fluir, fechar os olhos e apenas só sentir, perceber o que é que eu estou a sentir e deixar-me estar naquele momento e libertar. Porque eu, ao só fazer isto, ao permitir-me sentir sem me estar a focar em nada, deixar que a minha mente flua, muitas vezes vêm insights, vêm informações, são aquilo quase que a gente chama de saltos no conhecimento. Eu não sei se isto é perceptível, fácil de entender, mas eu acho que isto é muito fácil, sinceramente. E se não é fácil hoje, praticando, só isto faz diferença no dia a dia de uma pessoa. A meditação também, quando nós estamos a ter meditações guiadas e não conseguimos fazer a nossa própria meditação sozinhos, nós podemos, fazer meditações guiadas que ajudam na visualização. E as visualizações, muitas vezes, não sendo propriamente, eu não chamo aquilo propriamente da meditação pura e dura, mas é algo como um vórtice de energia que vai girando em nós, que vai trabalhando em nós e que nos facilita a conexão espiritual, facilita-nos a conexão com algo que está ali do outro lado, que muitas vezes não conseguimos conectar de outra forma, mas que ajuda a equilibrar-nos energeticamente e aumenta muito, muito, muito a nossa autoconsciência e o nosso estado de paz e de relaxamento interno. E só isso já é um ganho imenso e tremendo. Por exemplo, as posturas de yoga. Há muitas posturas de yoga e de exercícios de respiração que também são eficazes para alinhar energeticamente o nosso corpo, para libertar tensões, para permitir que a energia flua de uma forma muito livre pelo nosso corpo. Ajuda-nos, sobretudo, a uma respiração mais controlada, o pranayama, não é? Que vai completando também essas posturas e ajuda também a que internamente o nosso corpo físico e o nosso corpo emocional fiquem muito mais alinhados. O que é que nós ganhamos com um alinhamento energético? E quem dera toda a gente soubesse isto. Uma série de benefícios, não só para a nossa saúde, mas nosso bem-estar. Eu, quando digo quem dera que toda a gente soubesse isto, era quem me dera que as instituições, sobretudo, estivessem mais abertas a receber este tipo de práticas, em hospitais, por exemplo, e noutros sítios, porque de certeza que isto aumentava o bem-estar e a saúde de muitas pessoas. Então, quando nós equilibramos as nossas energias internas, não é? O nosso corpo é capaz de aumentar o nosso sistema imunitário muito, muito mais, de uma forma muito mais eficiente. O que é que isto faz em termos de resultado? Melhora a saúde física, melhora a saúde mental e melhora a saúde emocional. E as pessoas que fazem regularmente estas práticas de alinhamento energético, todos nós que fazemos isto, sabemos que isto nos deixa com mais energia, com mais clareza mental e emocional, com uma maior resistência ao stress e às doenças. E não só, não é? E não só, porque a lista eu acho que é muito maior. Mas o alinhamento energético ajuda-nos a libertar emoções que são reprimidas e que vêm muitas vezes até de outras vidas, ou que vêm de traumas da infância com os pais, ou com os irmãos, ou com situações que vivemos quando éramos pequeninos. Ajuda-nos a curar precisamente traumas passados desta vida e de outras vidas. Ajuda-nos precisamente Diz, os bloqueios não energéticos, sei. Hum. ajuda-nos a uma série de coisas.
E quem dera, por isso eu digo, quem dera que as instituições, sobretudo de saúde, permitissem que isto tudo fosse possível ser praticado, apesar de haver hospitais que já o fazem, mas que isso fosse permitido fazer com mais, digamos, presença, maior presença, porque muita paz interior iria começar a existir e pessoas mais equilibradas a vários níveis. Outro benefício significativo quando fazemos a conexão o alinhamento energético é precisamente aumentar este lado que eu já falei aqui, não é? Porque eles andam interligados da conexão espiritual. Porquê? Porque abre os canais de comunicação com o nosso eu superior. Quando eu falava há pouco do nosso chakra laríngeo, aqui, que é muito importante, não só, ele é importante porque não só faz a conexão com os canais que vêm pelos nossos braços e para as nossas mãos, para tratamento energético, seja qual for, mesmo só magnetizando, mas também para fluir energeticamente com os nossos chakras superiores, que são os canais de comunicação com o nosso eu superior, com os nossos guias espirituais e com outras formas de consciência elevada e que, no fundo, se não estiver a funcionar em perfeita condição ou de uma forma equilibrada, o que é que acontece? A nossa intuição não é a mesma, porque o nosso chakra do terceiro olho fica mais bloqueado, nossa clareza espiritual, também não é tão forte. Porquê? Porque os nossos chakras superiores, não só o da coroa, mas existem outros para cima, ficam bloqueados e não recebemos tão facilmente informação da espiritualidade elevada. Ou seja, se nós, a nossa, isto já para não falar da nossa criatividade que fica completamente, digamos assim, sugada, e da nossa criatividade e da nossa conexão com a nossa essência, porque é a partir daqui que nós fazemos a conexão com a nossa essência, no nosso chakra laríngeo, porque também permite que esse fluxo energético suba por aí fora e se conecte, como eu já expliquei ainda agora. Por isso, tudo isto é muito, muito importante para, eu diria que deveria fazer parte da nossa saúde do dia a dia. Não ser uma coisa que se faz só uma vez por mês ou de X em X tempo, mas algo em que nós devemos ter atenção e cuidado de fazermos constantemente, termos a atenção de mantermos isto. É quase como da mesma forma termos a nossa higiene pessoal, nós temos a nossa higiene e espiritual, com alinhamento energético, porque é profundamente espiritual e porque isto depois nos permite uma conexão espiritual muito maior, muito mais profunda, criando um estado de harmonia a todos os níveis em nós e que nos permite depois, precisamente, digamos assim, conectarmos e recebermos mais rapidamente coisas, insights, informações que vêm através de intuição ou de insights, como eu costumo dizer, que são quase aqueles pensamentos que surgem quase como num salto de conhecimento, em que nós achamos que é nosso, mas não é. A maior parte das vezes é a espiritualidade a dizer-nos por onde devemos ir, o que devemos fazer, não é? Onde é que está aquela solução que nós tanto procuramos? Então, tudo isto é importante para manter-nos precisamente afinados com o nosso aparelho e podermos sermos muito, muito mais ah, felizes, na minha opinião, equilibrados, em paz, em harmonia e chegar ao fim do dia e dizer assim: caramba, eu trabalhei imenso, mas eu estou mesmo assim com uma energia que ainda dá. Que foi caber, mas eu ainda estou bem, sinto-me minimamente equilibrada energeticamente, não é? Há muita gente que não pode dizer isto. Pronto. Há um exercício que eu gostava, de vos ensinar. Eu foi um exercício que eu aprendi há muitos, muitos anos atrás. Não tenho como vos exemplificar, mas eu vou-vos pedir que vocês se ponham, eu não vou fazer agora, mas vou pedir que vocês façam para viverem esse momento e eu até vou pôr um sonzinho. É um exercício muito simples que podem fazer em qualquer momento, sobretudo quando depois de terem um dia muito complicado e cansativo. Então, o que é que eu quero? Quero que vocês, nos vossos sítios, no vosso conforto, se coloquem de pé e quando se colocarem de pé, põem os pés, de preferência descalços, convém que seja descalços,
e com os pés assim colados, como eu tenho aqui as mãos, estão a ver? Juntos. Então, coloca-se de pé, ponham-se, eu vou pôr uma música para isto ficar mais interessante. Então, coloquem-se de pé, juntem os vossos plantas, portanto, os pés colados um ao outro, os olhos fechados, os braços ao longo do corpo, em baixo, ao lado das coxas. Ao fecharem os olhos é natural que sintam às vezes um desequilíbrio. Se o sentirem é porque não estão em equilíbrio energético. Mas sosseguem porque não vão cair. É apenas interno. Então o exercício é, no vosso tempo, fecharem os olhos e sentirem o vosso corpo apenas assim de pé, com os pés juntos. E começam a visualizar um fio de luz branca que começa a vir do céu, de cima, a entrar e a penetrar através do vosso chakra da coroa no topo da cabeça. E visualizem esse fio de luz a atravessar todo o vosso corpo, pelo meio do vosso corpo, em direção aos pés e dos pés seguindo ao centro da Terra, como se fosse um fio de luz que vos está a suspender e sintam. Apenas sintam se esse desequilíbrio vai diminuindo, reduzindo, cada vez menos sentido. A dado momento, vão sentir que as vossas mãos vão querer descolar das vossas coxas e permitam que esse movimento se aconteça, como se houvesse um magnetismo que as faz girar e fazer o movimento de gacho ou de se colar palma na palma em frente ao vosso chakra cardíaco, não propriamente com os dedos colados no vosso coração, mas em frente a tipo um palmo de distância do vosso chakra cardíaco. E deixem-se estar assim. E sintam apenas. É importante este exercício ser feito com os pés descalços, seja onde for. E deixem-se estar o tempo que for necessário. E por agora termino este exercício, mas podem no fazer em qualquer momento, com o vosso tempo e demorar o tempo que quiserem. Há uma coisa que eu garanto: este exercício traz-nos um alinhamento energético muito, muito eficaz, rápido, e eu tenho a certeza de que é quase um SOS. Se precisarem e não tiverem mais nada à volta, podem só fazer este exercício. Um, e garanto-vos isto, podia dar aqui outros exemplos de como isto é tão, tão de facto eficiente, que eu lembro-me há uns anos atrás haver umas pulseirinhas que mediam ou que punham, que usavam, andavam a vender para nós termos o nosso equilíbrio, não era? E eu lembro-me de alguém, até da família, estar a vender isso e testar-me se, né, se eu pusesse os pés juntos, se me ia deitar ao chão, porque as pessoas desequilibravam-se todas, era o que dizia a pessoa, né, para vender as pulseiras. O facto é que eu praticava isto com muita regularidade. E pela primeira vez a pessoa disse: Eu nunca vi assim, mas eu realmente não, eu não saía dali do meu centro, porque é como se nós criássemos um centro dentro de nós tão forte
que ficamos em equilíbrio e não precisava, obviamente, de pulseira nenhuma, não é? Mas este é um exercício que é muito simples, uma visualização tão simples que pode ser feita em qualquer momento. Já cheguei a fazer isto há muitos anos atrás, até em viagens que fazia de trabalho antes de fazer o que faço agora, quando era jornalista, e sentia muito cansaço e ficava no quarto hotel, fazia isto assim uns 5, 10 minutos e ficava como nova e seguia para o resto. E portanto, garanto-vos que isto funciona mesmo. Assim sendo, sobre esta questão do que é alinhamento energético e como uma prática de autocuidado espiritual, nós temos que sempre pensar neste sentido, que este alinhamento energético não é só de vez em quando, ele tem que ser feito como se fosse a nossa higiene pessoal, para nos reconectarmos com o nosso eu interior, para nos limparmos de energias negativas que vamos acumulando, pelo stress do dia a dia, pela forma como às vezes somos bombardeados pelas outras pessoas, por tudo à nossa volta, não é? Mas também para criar um espaço interno nosso de paz, de equilíbrio. E práticas como esta ajudam a regular, a fortalecer o nosso campo energético e a tornar-nos mais resilientes, mais capazes de enfrentarmos os desafios da vida, de forma muito mais serena, olharmos para as questões mais problemáticas de uma forma mais harmónica e que nos permita dizer assim, não, eu não vou agora alterar aqui muito, às vezes não dá, né? Mas eu vou tentar serenar, porque quando nós temos uma mente serena, nós conseguimos resolver mais rapidamente, seja o que for na nossa vida, mesmo em termos de problemas. Então, a minha proposta hoje, é precisamente esta, falar-vos, da reconexão energética, ou melhor, do nosso realinhamento energético e da nossa reconexão espiritual, assim é que é. Queria-vos fazer também aqui agora uma proposta que será um decreto sobre, porque eu acho que passa muito também pelo autoconhecimento e por destruir algumas crenças limitantes que nós temos, alguns contratos que nós criamos na nossa vida. Então, eu hoje trago-vos como proposta, além da prática que vamos fazer a seguir, e antes de terminar e dar por encerrada a parte, pelo menos da minha exposição aqui, fazer um decreto. Eu vou ler este decreto, são no fundo dois decretos rápidos. Uma limpeza profunda, que é baseada no livro de ouro de Saint-Germain, e outro decreto para curar a mágoa, e um outro muito rápido, que encadeio logo, sobre a gratidão. Porque isto é tudo importante para nos mantermos conectados connosco próprios e em equilíbrio connosco próprios. Quanto mais eu grata estiver pela vida que tenho, por tudo o que tenho, mais eu estou em harmonia comigo mesma e quanto mais eu cortar com as minhas crenças limitantes e os decretos que a gente faz constantemente, inconscientes, conscientes desta vida, de outras vidas, maior é a nossa serenidade e mais facilmente nós encontramos paz de espírito, ou seja, equilíbrio emocional, equilíbrio físico e tudo isto que temos falado. Então, a minha proposta agora é: eu vou-vos ler o que tenho aqui e vocês vão repetindo, dentro do vosso espaço onde estão, para selarmos e fazermos aqui primeiro uma limpeza profunda. Então, só aqui um pouquinho de música, acho que fica sempre melhor. Então, eu vou pedir que vocês comecem por repetir comigo. Eu, e dizem o nome completo, quebro, destruo, desintegro toda a quântica geracional negativa que trago instaurada da árvore genealógica do meu pai e da minha mãe, desde a primeira geração que formou as suas famílias até a herança que eu recebo deles nesta vida. Excluo por consequência toda a dor, tristeza, maldição que tenha caído sobre ambas as descendências e sobre a minha pessoa. Mentiras, sofrimentos, pena,
solidão, traumas, vícios de toda a natureza, por ansiedade, miséria, medos, escravidão laboral ou dependência de trabalho. Excluo também infelicidades, tragédias, baixa autoestima ou carência, depressões, egoísmo, despotismo, doenças de todo o tipo que tenham sido herdadas, depravação de qualquer natureza, rebeldia à família, maus tratos, desamor, suicídios espirituais, suicídios físicos, vícios a conflito, sacrifícios, sinistros, acidentes, dogmas religiosos errados. Excluo o sedentarismo, a preguiça, todo o estado de paralisação que impeça o movimento. Excluo todo o voto de renúncia, de castidade, pobreza, silêncio, sacrifício, obediência, celibato, submissão, claustro, martírio, que tenha feito por pertencer a uma congregação religiosa de qualquer natureza, desde a primeira encarnação no plano terrestre até à minha existência atual. Quebro todo o pacto que tenha feito com uma alma em vidas passadas e que não permita a minha evolução, que me amarre, me sacrifique, me tirando tudo isso do meu DNA. Órgãos, células físicas e energéticas, cromossomas do meu sangue, de todos os meus 7 corpos energéticos, assim como todo o pacto que inconscientemente tenha feito com a escuridão, por desconhecimento das ordens de leis espirituais, dissolvendo nos sistemas de excreção, para ser tirado e eliminado para sempre e para sempre nas minhas seguintes reencarnações e vidas. E por sua vez fecho todo o portal, porta, vórtice, buraco que esteja aberto para a escuridão, decretando e instaurando um sistema de saúde, de amor, de abundância, prosperidade, serenidade, confiança, felicidade, guiado sob as leis universais. Eu decreto aqui agora, para o meu mais alto bem e de quem me rodeia, da melhor e mais elevada maneira, em cada célula do meu corpo e nível de crenças, e o substituiu por amor incondicional. Contra sugestões negativas de outro, eu digo, repitam comigo, eu sou a presença, anulando tudo isso para que não me possa afetar, nem ao meu lar, nem ao meu mundo. E assim segues. E neste momento, abro o meu coração para a pureza, tomo a decisão de me limpar por dentro, visualizo uma cascata de luz descendo do alto e cobrindo todo o meu corpo. E podem fazer esta visualização para ser mais fácil. Visualizando uma cascata de luz descendo do alto, cobrindo todo o vosso corpo, sentindo essa luz entrando em vocês e curando cada ferida, cada mágoa, cada canto do vosso ser. E neste momento olhem para as cicatrizes emocionais de tudo o que passaram e sorriam. Sorriam porque ainda estão aqui, porque estão mais fortes e porque elas serviram para vos despertar e para vos fazer crescer. E visualizem as pessoas das quais guardaram mágoas. Visualizem essa cascata de luz cobrindo cada uma delas. E as libertem, porque ninguém tem a obrigação de ser o que eu, ou tu, ou nós queríamos que fossem ou imaginássemos. E nós as libertamos e as perdoamos, porque todos temos as nossas limitações e os nossos direitos de errar. Nós as libertamos e as perdoamos e agradecemos,
porque sem saber elas foram um instrumento para a nossa evolução. E aceitamos que não podemos mudar o passado e escolhemos que no presente não vamos mais carregar esse peso emocional. O que passou está no passado e eu aceito. O que não foi como eu queria, foi como eu precisava e eu aceito. O que doeu também foi lição e eu aceito. E eu aceito olhar para cada pessoa com compaixão, como quem olha para uma criança que ainda está a crescer. E deixo que essas pessoas vão em paz, sem ressentimentos ou cobranças, rompendo os vínculos que nos unia. E neste momento, sente-se o peso e a dor saindo de nós, sentindo-nos mais leves e em paz. E agora um momento de gratidão. E digam novamente o vosso nome, eu e o vosso nome completo. Agradeço a Deus tudo o que tenho e sou. Agradeço aos meus pais a oportunidade de estar aqui nesta existência. Eu amo os meus pais e perdoo a oportunidade e perdoo e liberto por tudo o que fizeram no meu passado. Quem tem filhos que agradeça aos seus filhos abençoados. Agradecemos o trabalho, os antepassados, a nossa vida financeira estável, os nossos sonhos realizados. Agradecendo pela nossa alma gêmea, que se não chegou, está a chegar à nossa vida. Agradecemos por todos os amigos que conquistamos em toda a nossa vida. Agradecemos por todas as vidas que vimos serem transformadas pelo trabalho que realizamos com o nosso próprio amor. Agradecemos pela nossa saúde perfeita, pelo nosso corpo cada vez mais lindo, saudável e pela nossa beleza interna e externa. E agradecemos acima de tudo pela espiritualidade que sempre nos ajuda em toda a nossa evolução nesta jornada aqui no planeta Terra. E agradecemos por existirmos no aqui e no agora e sermos as pessoas mais felizes e realizadas do mundo. E assim desejamos que esse estado emocional se estenda a todos os seres encarnados e desencarnados, de todos os planetas e de todas as dimensões. E assim é, está feito.